Carlos Stegmann, seja muito bem-vindo a esse quadro de dicas de leitura, que alegria recebê-lo. Carlos, eu te conheci como autor e inclusive já falei do teu livro aqui, que é um dos grandes queridos do Clube da Leitura e que é referência A Ponte Sumiu. Mas eu gostaria de saber, para compartilhar com as pessoas que estão conhecendo o teu trabalho, a tua trajetória, como iniciou esse teu processo com a escrita? Me parece assim que eu tive uma formação clássica nesse aspecto, porque eu sempre acreditei que é o binômio família e escola que forma um leitor e, por consequência, forma um escritor, né? Ninguém é escritor sem ter sido e sem ser, em paralelo, leitor. Então, eu fui alfabetizado pela minha mãe com 4 anos, de 4 para 5 anos de idade, Terezinha Stegmann. Ela é a grande responsável, meu pai também, falecido. Comecei a ler muito cedo, tive leituras adultas, maduras, né? Eu li Kafka com 12 anos e nem foi metamorfose, foi o Processo, né? Acho que minha primeira crise existencial na minha vida foi lendo o Processo. Então, isso tudo começa cedo e como leitor. Então, eu me lembro que pela primeira vez eu disse que queria ser escritor, eu tinha 6 anos. E eu não tinha ideia do que era ser um escritor, né? Isso demorou, foi também uma construção. Então, se torna inevitável, é o que eu digo até hoje, né? Não necessariamente você vai ser um escritor, mas precisa passar pela etapa de leitor. Depois eu me tornei jornalista, fui me graduar um pouco à frente. Primeiro eu fui jornalista, depois eu fui me graduar aqui na Universidade Federal. E aí a escrita se torna meu meio de vida e também eu vou aprofundando a ideia de que em algum momento eu queria ser escritor. Em 2005 eu publiquei meu primeiro livro, que foi uma história, a biografia do Box 32, né? Ainda com o prefácio do Washington Oliveto, que assim, isso é muito grandioso, que morreu recentemente, o maior publicitário aí da história do Brasil. Até eu abri a editora. E aí, construindo muito também internamente a ideia de ser autoral, né? Porque grande parte dos livros que eu publiquei até hoje são livros de memória, são livros que eu produzi para terceiros. Muitos livros de ghostwriter também, né? Então, ao somar tudo, eu tenho uns 17 livros publicados, mas muitos eu não assinei. Mas a grande ideia é ser um autor ficcionista, né? Escrever histórias que, de alguma maneira, eu criei, né? Então, assim, minha formação é mais ou menos essa. Carlos, e como foi esse processo de escritor, jornalista, a editor, a proprietário da Carbon Editora? Como jornalista, à medida que a gente vai ganhando cancha, vai ganhando experiência, você começa a se sentir responsável também por formar outros profissionais, né? Aqueles que você tem cargos de chefia, vão chegando pessoas mais jovens, intuitivamente, você vai ensinando outras pessoas, né? Então eu comecei a me sentir velho quando alguém me disse que eu era o guru dele. E de alguma maneira, assim, a edição, ela tem um pouco desse processo, né? Principalmente, por isso que é sempre mais difícil publicar autores que já têm experiência, autores veteranos, autores consagrados, porque eles já chegam sabendo do ofício, então é uma relação de paridade profissional. Mas toda a minha editora, a Carbon Editora, ela tem já tem uma trilha bacana com editores estreantes. E é muito interessante, que eu preciso passar segurança para a pessoa. E sim, são desembargadores, são empresários, né? São pessoas que... E eu fico numa linha de igualdade com eles também, né? E eles precisam confiar em mim. E outra coisa muito interessante na edição é que quase todo leitor, ele se identifica com o produto, com a mídia. Não é só com o texto, a escrita, mas o produto, o livro. E isso, por exemplo, eu lendo Humberto Eco, por exemplo, que era um grande colecionador, ele era um bibliófilo, né? O José Midlen, que foi o maior bibliófilo, que o Brasil já teve. Então, nessa identificação com o produto, a gente descobre o prazer de editar, que é extremamente desafiador. Você precisa de uma vida para descobrir tudo sobre papel. Sobre gráfica, eu só me interesso por gráfica editorial, então é meia vida. E em determinado momento da minha vida, isso foi muito bacana, porque foi quase que começar do zero. Então eu tinha 40 anos de profissão como jornalista, já era reconhecido, já tinha aquela soberba, né? Não, já sei, já faço e tal, e de repente tu vai lá pro zero. Cara, agora como editor, tu vai ter que começar do zero. E aí é um banho de humildade. E isso é muito legal, certo? Porque, assim, é como renascer. E isso dá uma energia, faz o teu dia começar de um jeito diferente, né? É muito interessante. Que incrível esse trabalho que tu estás realizando. Mas a ideia do nome, como surgiu? Por que este nome para a editora?
É bacana. Isso eu fiz um trabalho de branding, né? O Kleber Pisato, meu parceiro, que fiz, inclusive, foi uma permuta. Eu editei o livro dele e ele fez o trabalho de branding, que é um trabalho, talvez um dos mais bem remunerados na publicidade. A gente fez um trabalho, é um DNA, né? Um trabalho de DNA, assim, quase de psicanálise corporativa. Carbo tem duas vertentes. Uma vai a carvão, que foi a primeira coisa que o ser humano pegou ali um toco de carvão da fogueira fria da noite anterior para fazer alguma abstração na parede da caverna, alguma comunicação, que precedeu muito a escrita, em milhares de anos a escrita, né? Assim, uma figura qualquer, que tinha algum sentido, né? Porque o ser humano não ia desenhar uma coisa só por desenhar, né? Mesmo que fosse uma abstração. E carbo também é o radical de carbono, que na química orgânica é o elemento mais transformador que tem na química, né? Você pega uma cadeia de carbono, muda duas perninhas ali, vira uma coisa completamente diferente. Então, trabalhando a origem da escrita e a capacidade de transformação que a escrita tem, que a leitura tem, certo? Não a escrita, mas a leitura. Então, isso a gente chega a carbo. Então, não é um nome aleatório e essa história, ela não é o que a gente o que se diz aí de, como é que é? Storytelling, né? Não, isso realmente é a nossa cara, é a cara da editora. E a gente diz muito aqui, está aqui no nosso marcador de página, né? Ler como obsessão, isso é a minha cara, escrever como paixão e formar leitores como missão. Então, eu me dedico muito a formar leitor, primeiro por questão de mercado até. Né? Se eu escrevo, alguém tem que ler, então eu tenho a obrigação de formar leitor. Mas eu sei o quanto a leitura mudou a minha vida e quanto a leitura muda a vida das pessoas, né? Então isso também. E escrever como paixão, né? Escrever é muito difícil, né? Doloroso escrever, mas a gente não abdica, não renuncia. E aqui, por fim, o amor incondicional pelos bons livros e a difusão do conhecimento, que é a leitura que tem essa capacidade, é a mídia mais barata. As pessoas falam, mas ler, eu não tenho dinheiro para ler, né? Daí esse dia eu vi um cara com uma tatuagem, eu falei, essa tatuagem aí, porque tu tem tatuagem no corpo, tu forma uma biblioteca, certo? E você vai num sebo qualquer, e esse dia eu estava comprando autores catarinenses por R$5. Por R$5. Então não é falta de dinheiro que faz alguém não ler. Na verdade, é a falta do hábito, ele não teve a formação de leitor. E a gente, né, aí a minha reverência, meu tributo ao Clube da Leitura, ao papel de vocês todas e todas, em especial as mulheres, né, desse meio, por formar leitores. Então, a Carbon tem um excelente papel de fortalecer a nossa escrita catarinense, pelos títulos que tu trouxeste, pelo aquilo que tu tens apresentado nas nossas conversas. Essa referência da escrita catarinense tem se sobressaído, né? E tem fortalecido essas escritas de pessoas que pesquisam e que estão fazendo diferença aqui no nosso estado. Tu achas que realmente tem relevância? Qual é o teu movimento para que essa literatura catarinense se amplie? Então, a Carbo é jovem ainda, né? Nós temos, assim, na prática, 5 anos, né, de atividades. Isso é nada, né? Diante de editoras imensas e centenárias no Brasil, né? Não são muitas centenárias, mas temos algumas. Temos ainda muito para fazer, mas em 5 anos a gente consegue se orgulhar de alguns títulos, né? Eu trouxe alguns livros aqui, por exemplo, o caso da Baleia do Sul do Brasil, da Karina Grock e do Eduardo Pires Renaud Braga, que é um trabalho magnífico, tanto de design gráfico do Ayrton Cruz, mas da qualidade do texto, né? Porque é uma obra de referência sobre baleia franca, agora deve sair uma versão em inglês, e eles são uma referência mundial em baleia franca, eles estão conectados com uma rede global de estudos sobre biodiversidade, oceanos, então é uma coisa de extrema importância. Mas aqui a gente tem alguns trabalhos, por exemplo, o Ney Manick e a Arce Gribler, eles produziram aqui, isso aqui foi o TCC deles, é um trabalho sobre imigração alemã no sul de Santa Catarina, onde muita gente confunde, lá tem muitas comunidades alemãs, mas elas são migrantes. Elas vêm, a grande parte aqui dessa colônia de São Pedro de Alcântara, que não deu certo e se dispersou. Tem imigrantes, tem uma colônia lá, eles são luteranos, e eles fizeram um trabalho de resgate lindo. Foi o primeiro livro que eu fiz com QR Code, que aí você faz a leitura ali pelo celular e vai para vídeos, vai para áudios, vai para site, né? O QR Code, ele dá dinamismo para o livro, então torna uma mídia estática em dinâmica. Tem esse trabalho magnífico do Zé da Silva, que tem prefácio do Juca Kfouri e do Rui Castro, só isso, que é Histórias que a Bola Esqueceu, que é sobre o Metropol. Mas não é sobre o Metropol, é
todo o contexto, né? A luta dos mineiros, o movimento sindical, o que era Criciúma nos anos 60, uma cidade desse tamaninho, um time que já era profissional, certo? História do turismo de Florianópolis, do professor Antônio Pereira Oliveira. Esse trabalho recente aqui, da Adriane Nopes e do Maicon Oliveira, Se Preocupe, Se Importe por Política, que é uma introdução, um manual de cidadania, né? Uma ferramenta assim, fantástica. E agora, quais são os novos projetos da Carbon, principalmente para a questão da literatura infantil ou juvenil? Então, a gente tem um trabalho que está começando com a professora Lélia, chama-se Era Uma Vez Uma Bandeira, que é sobre a bandeira do divino, e é um livro que vai ser transnacional, ele vai ser publicado também, vai circular em Portugal, Açores e nos Estados Unidos, onde tem uma comunidade de falantes, né, de lusófonos muito grandes. E eu espero também produzir livros, né? Eu tenho uma enteada, que é a Valentina, e ela já escreveu coisas muito legais. Quero publicar as histórias da Valentina e a sequência da Ponte Sumiu, né? Eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Tu és muito especial para o nosso projeto, para, na verdade, o fortalecimento da leitura na Rede Municipal de Educação. Tem sido uma parceria de muitos anos. E espero que possamos estar desenvolvendo mais projetos e ações juntas. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço.